Bom, vamos iniciar agora a nossa aula sobre a Igreja Imperial, a segunda parte, baseada no livro História da Igreja Cristã. Primeiro item, primeiro título, Fundação de Constantinopla. Isso vai se dar no ano de 330. O imperador Constantino compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã. Além disso, a localização de Roma deixa a cidade exposta aos ataques inimigos. Então, primeira coisa, o imperador percebe que Roma está ligada intimamente com a adoração pagã, o culto aos deuses e a tradição romana antiga. E ele não queria mais isso, então ele pensa, vamos transferir a capital do império para outro lugar, fora a própria questão da segurança da cidade. Ok? Os imperadores possuíam naquele momento poderes ilimitados. Constantino desejava uma capital sem os laços da tradição, uma capital sob os auspícios da nova religião. Lembrando, naquele momento, Roma havia se convertido ao cristianismo e não existia essa ideia de Estado laico. Não existia essa questão do Estado, da política separada da religião, isso é inexistente. Isso é uma coisa muito pós-moderna, muito recente e muito limitada aqui ao Ocidente, tá bom? E aí ele quer uma nova capital que remeta à nova religião, nada mais justo. Uma nova capital e a igreja. Na nova capital, o imperador e o patriarca, esse título foi que foi posteriormente recebido pelo bispo de Constantinopla, né? Viviam em harmonia. A igreja era honrada e considerada, mas eclipsada pela autoridade do trono. Vamos lá. Na nova capital, tanto o imperador quanto o patriarca, ainda existe patriarca de Constantinopla, a igreja ortodoxa usa esse título, né, de patriarca. Eles viviam em harmonia? Viviam em harmonia. Porém, mesmo que a igreja fosse honrada e tivesse consideração do governo, o Estado ainda estava acima. De certa forma, o que eu posso dizer? O Estado, a igreja trabalhava para o bem do Estado, não ao contrário. Na nova capital não haviam templos dedicados aos ídolos, e não tardou que se edificassem várias igrejas. Tá? O que isso quer dizer? Você não tinha mais aqueles templos de Apolo, os templos de Júpiter, os templos de Saturno, não. Mas agora você vai edificar a igreja. Você está criando uma cidade aos auspícios de uma nova religião, então você agora vai edificar igrejas. Os centros cívicos e centros religiosos têm a ver com o cristianismo agora. A maior de todas as igrejas ficou conhecida como a de Santa Sofia, lá fundada em 537, ou Sabedoria Sagrada. É uma igreja muito bonita, que existe até hoje. Esse templo foi conhecido como a Catedral do Cristianismo até o ano de 1453, quando a cidade foi conquistada pelos turcos. Então, quando você tem a invasão turca, isso só em 1453, olha só. Quanto tempo a cidade se manteve ainda como centro de cristianismo. Quando você tem a invasão turca muçulmana, a igreja passa a ser uma mesquita. Da mesma forma que aconteceu lá em Roma, quando o cristianismo acaba sendo a religião oficial, quando os muçulmanos conseguem invadir Constantinopla, essa igreja. E aqui você tem a igreja de Santa Sofia, a parte exterior e a interior. Tá? Ela continua como mesquita até o final da Primeira Guerra, quando existe a queda do Império Turco Otomano, e atualmente ela é um museu. Tá?
Você repara que é bem bonita, bem grande. Então vamos lá, divisão do Império Romano. Logo depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do Império. Veja, primeiro quis tirar a capital dali e colocar em outro lugar, tanto pela questão religiosa quanto pela questão estratégica de defesa. Lembrando, não existe divisão religião política. Essa divisão é nossa, da pós-modernidade. Beleza? É só uma mudança de capital, como foi do Rio de Janeiro para Brasília, por exemplo. O imperador Diocleciano havia iniciado a divisão da autoridade em 305. E Constantino nomeou imperadores aliados, né? E em 395, Teodósio completou esta separação. Veja, eu estou tirando a capital de Roma no Ocidente, colocando lá no Oriente, Constantinopla. O império é bastante extenso. Os inimigos são múltiplos. E a coisa vai caminhando para essa divisão. Então você tem aí agora Roma como a capital do Império Romano do Ocidente e Constantinopla do Império Romano do Oriente. Beleza? Então, desde o governo de Teodósio, o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, como nós entendemos até hoje, e separados ali pelo mar Adriático. Então você tem aquele império gigantesco, agora dividido administrativamente na sua parte oriental e na sua parte ocidental. E aí você vai ver um mapa da divisão do Império Romano, onde você tem Roma como capital do Ocidente, Império Romano do Ocidente, e Constantinopla, cidade de Constantino, capital do Império Romano do Oriente. Aí você, dando aquela olhada no mapa, você vê mais ou menos identificando como é hoje, né? Aí você tem ali Jerusalém, você tem a percepção mais ou menos, ou correta, talvez, do que nós estamos falando. Beleza? A supressão do paganismo. Os sacrifícios e as libações haviam cessado, e oficialmente o império era cristão. Então vejamos como caiu o paganismo, o elevado conceito que tinha, e como se deu essa supressão realmente do paganismo, pelo menos oficialmente, do Império Romano. Tá? Então, você não tinha mais os sacrifícios públicos, as libações, todos aqueles rituais, né, do paganismo já não eram mais permitidos. E o império era, pelo menos oficialmente, um império cristão. Primeiro ponto, a tolerância de Constantino. Constantino era tolerante, tanto por temperamento como por motivos políticos, apesar de ser enfático no reconhecimento da religião cristã. Ele era um cara tolerante, tanto pelo próprio temperamento dele, mas principalmente por questões políticas. Olha só, eu estou pegando aqui um império que por séculos era pagão, por séculos era politeísta, e agora nós somos cristãos. Vamos proibir todas as religiões agora, vamos botar ordem nesse negócio. Não vai dar certo, politicamente isso vai dar confusão, vai dar problema. Então, tanto por essa questão política, quanto pelo próprio temperamento de Constantino, ele passa a ser um imperador bastante tolerante com aquilo que ainda havia de paganismo na sociedade. Ele conservou alguns títulos pagãos do imperador, como de Pontífice Maximus, ou Sumo Pontífice, o título que é então adotado por todos os papas desde esse tempo. Você certamente já ouviu em algum lugar usar esse
usar nesse termo, sumo pontífice, com referência ao Papa de plantão no momento. Então, sumo pontífice é um título do imperador romano. Aí você vê, aí eu volto àquela questão, se Roma converteu-se ao cristianismo ou se o cristianismo converteu-se a Roma, né? Isso aí fica uma questão ainda que em discussão. Eu acredito que o cristianismo se converteu a Roma, tanto que ele vai absorvendo muita coisa da cultura, da religião, da tradição romana. Por exemplo, o líder máximo do cristianismo ocidental passa a utilizar um título da tradição romana, o Supremo Pontífice. Bom, se por um lado Constantino era um cara tolerante, os seus sucessores não eram. Tá? Essa tolerância termina com Constantino. Entretanto, os sucessores de Constantino mostraram-se intolerantes. Veja, como é que eu disse. O Constantino, ele não entra de sola. Ele não vai botar o pé na porta, todo mundo é cristão agora na marra. Não. Que as conversões se deem da forma natural, por convencimento. Você não vai ter mais um templo pagão, mas você pode manter a sua adoração no seu âmbito privado. Os sucessores de Constantino já não vão fazer isso. Os primeiros imperadores cristãos que sucederam Constantino procuraram acelerar ainda mais o movimento de conversões, mediante uma série de leis drásticas e opressoras. E aí vem aqui. Imagina o seguinte. Imaginemos que você... Não na democracia não vai rolar. Mas imagine que a gente reverta o golpe lá que derrubou a monarquia no século XIX e um descendente da família real assuma o trono do Brasil e esse descendente seja cristão, né? E ele decida que o Brasil será um império cristão e proíba qualquer culto. Então, olha só, vou fechar todos os centros de Umbanda, vou perseguir os umbandistas, vou perseguir budistas, vou perseguir muçulmanos e mais ainda, se esses muçulmanos, umbandistas, budistas e qualquer istas desse da vida não se converterem ao cristianismo, eles não terão direitos, por exemplo, de aposentadoria, ou não poderão ser funcionários públicos, não poderão concorrer em eleições. É mais ou menos isso que vai acontecer naquele momento, quando esses imperadores, sucessores de Constantino, vão começar a editar leis em favor, teoricamente, do cristianismo, tá? E que são drásticas e opressoras, proibindo realmente o culto pagão e, inclusive, confiscando bens daqueles que não se convertiam. Logo após o reinado de Constantino, seu filho decretou a pena de morte. Todos os adoradores de ídolos, a pena de morte a todos os adoradores de ídolos e o confisco de suas propriedades. Veja, se você não fosse cristão, pena de morte. E confisco das suas propriedades. Você morreria e os seus parentes, seus descendentes, não teriam nada. Beleza? Aí o que vai acontecer? Qual é o movimento óbvio disso? Cara, eu tô aqui. Eu não acredito no Deus cristão. Né? Como é o termo usado lá na série Vikings, né? Eu não acredito no Deus cristão. Cara, mas se eu não acreditar, se eu disser que não acredito, faca no pescoço, minha família perde a casa. Não, beleza, eu não acredito, eu aceito esse cara. Esse tal de Jesus aí, beleza. Tudo da boca para fora, para salvar o pescoço, o que é justo. Porém, as convenções eram superficiais. Era o termo que eu queria encontrar. Tá? Então,
você tem rapidamente um aumento do número de convertidos, entre muitas aspas, porém era completamente superficial. E isso vai favorecer aquilo que eu disse antes, não é o império que está se convertendo ao cristianismo, mas o cristianismo se convertendo ao império. Por quê? As conversões eram forçadas e superficiais. Os caras diziam que eram cristãos, mas mantinham todos os hábitos e costumes e a religiosidade e a cosmovisão e a forma de pensar do paganismo. Não fazia diferença alguma. Era simplesmente aquilo que nós chamamos hoje de uma conversão nominal. Não fazia diferença. Muitos templos pagãos já tinham sido dedicados ao cristianismo, como a gente já falou lá no começo. Depois de alguns anos, foi ordenado que aqueles que ainda restavam fossem demolidos, a não ser que aqueles que ainda restavam fossem demolidos, a não ser que se considerassem úteis para a adoração cristã. Então, se aquele templo já não tivesse sido transformado em um templo cristão, e se não houvesse possibilidade de vir a ser transformado em templo cristão, derruba. Ponto. Você pode, beleza, aquele templo da deusa Vênus já é um templo agora para a Virgem Maria há um bom tempo. Deixa rolar. Não, mas você tem um templo aqui para Vênus, e eu acho que posso colocá-lo como um templo para adoração da Virgem Maria. Beleza. Ah, não dá para transformar? Derruba. Ponto. Simples assim. Voltando para nossa realidade, imagine então que um Orleans e Bragança desse da vida retoma o poder, que lhe era de direito, foi usurpado, e decide então criar um império cristão no Brasil. E olha, tá vendo aquela casa de banda grande, bonita, bem estruturada? Dá para transformar em templo cristão? Não, não derruba. Ah, tem uma mesquita em tal lugar, dá para transformar em templo cristão? Dá. Então usa e agora virou um templo cristão e pronto. É assim que funcionava. E a gente tem que estar sempre com essa cabeça, com essa ideia de que não existe separação Estado, religião, política, religião, essas coisas sempre andaram juntas. Elas vão ser forçadas a se separar na pós-modernidade. Se é certo ou se é errado, isso não me importa nesse momento. Pode eu saber. Na antiguidade, na Idade Média e até muitas etapas da Idade Moderna, isso não existe, isso não é pensado, isso não é sequer pensável, não é desejável, não faz sentido nenhum. Na pós-modernidade que surge essa ideia de que religião e Estado não se misturam. Na pós-modernidade ocidental, ainda por cima. Beleza? Então, controvérsias e concílios. Enquanto a igreja lutava para sua própria sobrevivência contra a perseguição, conservou-se unida, apesar de rumores de dissensões doutrinárias. Entretanto, quando a igreja se viu a salvo e no poder, surgiram acalorados debates acerca das suas doutrinas. Surgiram 3 grandes controvérsias, além de outras de menor importância. A fim de resolver essas questões, convocavam-se concílios de toda a igreja. Veja bem, enquanto a igreja estava lutando, era a igreja perseguida, né? Ela se conservou unida. Olha, nós estamos aqui, os judeus nos perseguem, e principalmente o Império Romano nos persegue. Opa, vamos nos manter juntos, não tem que ficar discutindo bobeira. Muito embora, ainda na leitura de Atos, e principalmente das cartas de João, você vê o surgimento, Paulo também vai falar um pouco disso, de algumas heresias, de alguma divisão na igreja. Nada é como esse momento, porque a igreja ainda é... A vocação da igreja é ser perseguida. A igreja seja igreja, normalmente ela é a igreja perseguida. E ela vai se manter muito unida. Aí aconteceu o melhor, que pode ter sido o pior. Lembra que eu falei? O Império se converteu a Roma, o Roma se converteu ao Império, perdão, a igreja se converteu a Roma, o Roma se converteu à igreja. Como é que fica isso?
Vamos lá. E aí, quando a igreja, a primeira etapa, cessa a perseguição. Segunda etapa, a igreja assume o poder e passa, inclusive, a ser a perseguidora. E aí começam a surgir os debates doutrinários. Ponto, parênteses, nunca, jamais, em momento nenhum da sua vida, confunda usos e costumes com doutrina. Ah, a mulher usar o coque não é doutrina. Ah, usar saia ou o cara que anda de calça o tempo todo, né? Isso é uso e costume. Não está certo nem errado, não faz diferença nenhuma. Doutrina tem a ver com a matéria de fé e salvação. E nós vamos entender aí. Então surgiram três grandes controvérsias, né? E para que resolvesse essas questões, foram convocados concílios de toda a igreja. Então você convoca os bispos de toda a igreja, né? Toda a igreja naquele momento, para decidir aquela questão doutrinária. Então você vai necessariamente debater, voltar aos textos originais, usando a lógica, a racionalidade. O cristianismo é uma religião extremamente racional e você vai chegar a uma conclusão. Beleza? Então vamos lá. A primeira grande controvérsia, ou primeira grande heresia, a gente chama de arianismo. Essa primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente com relação ao Pai e ao Filho. Beleza? Então a primeira controvérsia gigantesca que vai surgir é o arianismo, referente à doutrina da Trindade. Ário era presbítero de Alexandria e defendeu a doutrina que considerava Jesus superior à natureza humana, mas inferior a Deus. Então ele não admitia a existência eterna de Jesus. Veja, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, para eles não significava muita coisa. Porque Jesus, em algum momento, foi criado junto ao universo. Não. Essa era a ideia de Ário. Ele não admitia que Jesus era eterno como Deus, eterno, ele não tem começo, não tem fim, e mais ainda, ele não admitia Jesus como Deus. Impede a igualdade, né? Pai, Filho e Espírito Santo impede a igualdade. Para ele existia uma hierarquia de divindade, mesmo nível de divindade, o Pai acima e o Filho em algum outro lugar. E o Pai era eterno, o Filho não, o Filho criado. Essa era a heresia propagada por Ário. Seu principal opositor foi Atanásio, que afirmava a unidade do Filho com o Pai e a divindade de Cristo e sua existência eterna. Como eu falei, Jesus ele é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. O Pai não tem começo, não tem fim. O Espírito não tem começo, não tem fim. É diferente de perene, como nós, né? Em algum momento nós fomos criados. Em algum momento nós receberemos a vida eterna e continuaremos. Mas nós tivemos um começo. O Pai, Filho e o Espírito Santo não tiveram começo. Eles são eternos, eles sempre existiram. E era essa a posição de Atanásio contra Ário. Então Constantino convoca um concílio em Nicéia em 325 para resolver essa questão. Ele vai tentar, logicamente, politicamente, tentar resolver isso, viu que não deu certo, então vamos lá. Chama todo mundo, chama todos os bispos, todas as autoridades da igreja. Vamos sentar e vamos resolver isso aí. Porque não dá para ficar nessa discussão. E isso que aconteceu no Concílio de Nicéia em 325, um dos grandes concílios da igreja, em 325, para resolver essa questão da divindade e eternidade de Cristo. Atanásio, que então era apenas um diácono, ele teve direito a falar, mas não a voto. Só os bispos votavam. Ele pôde falar, ele pôde argumentar, trazer os seus argumentos, mas não podia votar, não podia tomar a decisão, só os bispos, beleza? E segue o jogo. Apesar disso, pelo peso do seu argumento, e cremos nós, pelo poder do Espírito Santo, para trazer a verdade,
conseguiu que a maioria do concílio condenasse as doutrinas de Ario, que se concretizaram aí, então, no Credo de Nicéia. Então, essa decisão de que a posição de Atanásio é a posição correta vai estar escrito no Credo de Nicéia. E, então, o arianismo ele é condenado como heresia, que é realmente. Outra heresia que vai surgir nesse período é heresia apolinária. Apolinário, bispo de Laodiceia, aquela mesma Laodiceia, no ano de 360, declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana em Cristo e que Jesus na Terra não era homem, mas Deus em forma de homem. Veja, tem uma semelhança ali com Ario, mas é um pouquinho diferente. Ele diz que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana. Então, de repente, em algum momento, Jesus, que era humano, foi transformado em um Jesus divino. E que esse Jesus na Terra não era homem, mas Deus em forma humana. Né? Essa heresia foi condenada, então, no Concílio de Constantinopla no ano de 381. Olha qual é o grande problema disso. Veja, Jesus, ele nasce e de repente ele é transformado em Deus, em vestido de Deus, mas então quem morre na cruz? Deus poderia ser crucificado? Gerou um problema, gera um problema lógico nisso. Deus não pode ser crucificado, ele não pode ser morto. Aliás, Deus não está morto, fica a dica. E aí, essa heresia vai ser condenada, então, no Concílio de Constantinopla, no ano de 381. É bom lembrar que se tem uma coisa que a gente aprende sobre heresias, é que elas acabam voltando com outros nomes e outros formatos. Os nossos amigos testemunhos de Jeová acreditam piamente que Jesus ele está abaixo de Deus, né? Ele é criado, ele não ele é abaixo do Pai, ele não desfruta da mesma divindade do Pai. Então, os testemunhos de Jeová não podem nem ser chamados cristãos, eles não adoram Jesus como Deus. É uma forma de arianismo e da heresia apolinária um pouquinho requentada, jogada no liquidificador, e aí aparece como novidade. Mas realmente não é novidade nenhuma. Não há nada de novo debaixo do céu. Beleza? Agora nós vamos para a heresia mais... Como eu posso dizer? A que deu mais trabalho. Que se chama pelagianismo. E nós vamos entender um pouquinho sobre pelagianismo. A única controvérsia prolongada deste período, surgida no Ocidente, foi a que dizia respeito ao pecado e à salvação. Então, essa heresia ela vai tratar, vai dizer respeito, vai falar exatamente dessa questão de pecado e de salvação. Ela vai entender pecado e salvação de uma forma completamente humanista. Talvez seja essa uma palavra boa para usar. Mas vamos entender um pouquinho. Teve origem com o monge Pelágio, que acreditava que o pecado de Adão não fora herdado pela humanidade e que a alma poderia escolher pecar ou não pecar. Veja, Pelágio, que era cristão, era monge, ele vai dizer, olha, o pecado de Adão foi o pecado de Adão. Acabou, ficou lá. Não foi herdado pelos homens. Então, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Para ele não significava absolutamente nada. E mais que isso, ele acreditava que a alma poderia escolher. Eu poderia escolher pecar ou não. Adão poderia escolher pecar ou não. Nós não. Mas calma, vamos chegar lá. Houve então essa grande heresia. Muita gente absorveu essa ideia e isso acabou tomando proporções bastante grandes e perigosas para a igreja. A ideia de que o pecado de Adão morreu com Adão e
Então, a alma humana poderia livremente escolher o bem ou o mal. Nós éramos aquilo que mais tarde, na pós-modernidade, também vão dizer a tábula rasa que o homem é uma folha em branca. Não, vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Contra essa heresia surgiu, então, o maior intelecto da história do cristianismo, depois de Paulo, Agostinho, bispo de Hipona, que sustentava que Adão representava toda a raça humana. Que no pecado de Adão todos os homens pecaram e são pecadores. E todo gênero humano é considerado culpado. Beleza? Então surge a figura de Agostinho. Ele sustenta a ideia diametralmente contrária de Pelágio, de que o pecado de Adão representava o pecado da humanidade, então todos pecaram. Como Paulo já havia dito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E são considerados culpados. Essa foi a posição, então, de Agostinho contra Pelágio. A doutrina de Pelágio foi condenada pelo Concílio de Cartago, no ano de 480. E a teologia de Agostinho tornou-se a regra ortodoxa da Igreja. Então, as ideias, a heresia de Pelágio, ela vai ser condenada, tá? E a teologia, o princípio doutrinário de Agostinho torna-se a regra ortodoxa da Igreja. Ok, vamos lá. A questão de Pelágio. Se o pecado de Adão não foi transmitido à humanidade, e se o homem pode sozinho escolher entre o bem e o mal, pecar ou não pecar, Jesus morreu para quê? Qual diferença faz? Né? A doutrina de Pelágio acaba sendo a centralidade do homem. Né? Então, nessa questão, a salvação pela graça imerecida de Deus através do sacrifício de Jesus perde todo sentido. E nisso trabalhou muito bem Agostinho a nos afirmar. O pecado de Adão foi transmitido ao homem, conforme aqui, em sintonia com aquilo que Paulo disse, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então nós todos precisamos do sacrifício de Jesus para nos livrar do peso do pecado de Adão. Tirando isso, todo sacrifício de Jesus perde sentido, tudo que nós fizemos, tudo que a igreja fez nesses 2000 anos não faz sentido nenhum. Somente mais tarde, nos tempos modernos, na Holanda, sob a orientação de Armínio, isso no ano de 1600, e no século XVIII, com John Wesley, que a igreja se afastou do sistema doutrinário de Agostinho. Então você tem aí o surgimento de um semi-pelagianismo. Principalmente com Armínio, quando ele vai tentar combater o calvinismo, ele entra por esse erro. John Wesley, homem de Deus, herói da fé, também entrou por essa. Tinha muito isso na ideia, né, de que o homem era, de certa forma, um coparticipador na salvação. E hoje, nos tempos modernos, você escuta isso em seres como Edir Macedo e Leonardo Boff, que vão partir também dessa ideia de que o homem possa escolher o bem ou o mal, ou que ele tenha a capacidade de discernir o bem e o mal. Então isso é presente, como eu falei antes, você não tem heresia nova, é só uma heresia requentada. Então, mas o semi-pelagianismo ainda é muito, muito forte no nosso meio, tá? Principalmente nos ambientes arminianos, wesleyanos, né? Que seguem vão seguir a mesma linha, e o pessoal da teologia da libertação, teologia da missão integral, e alguns neopentecostais vão ter essa ideia, mesmo que não saibam de onde veio, né? Mas está muito presente no nosso meio. Lembrando que isso já foi desmontado há muito tempo por
pela doutrina de Agostinho, é reforçada principalmente em Martinho Lutero, monge agostiniano, e com Calvino, mas as heresias acabam voltando, talvez, creio eu, pela falta desse estudo, da falta de buscar na história da igreja, de buscar nas fontes, aquela heresia que já foi derrubada há muitos, centenas de anos, volta com outro nome e o pessoal engole mole. E aí você vai ter aí as representações gráficas de Agostinho e de Pelágio, esses dois gigantes históricos, mas Agostinho gigante na fé. Agostinho e Pelágio. Para o nosso último item, o surgimento do monasticismo. Na igreja primitiva não haviam monges nem freiras. Os cristãos viviam em famílias, apesar de evitarem se misturar com os idólatras, eles eram membros da sociedade. Porém, eles continuavam morando no mesmo lugar, a não ser que fossem expulsos, logicamente. Porém, eles se mantinham reclusos, não se misturavam, não participavam das festas, mas eles se mantinham dentro daquela mesma sociedade, no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço social. Então não havia nem a ideia do mosteiro, nem a ideia do convento, né? Que vocês reparem, se você já foi em algum mosteiro, já foi em algum convento, normalmente são construídos em lugares altos, distantes, intencionalmente, para você se afastar mesmo da sociedade. Na igreja primitiva, nas primeiras gerações da igreja, isso não existe. Mas isso vai começar a existir por algumas razões. Sua origem. Depois que o cristianismo se impôs e dominou em todo o império, o mundanismo penetrou na igreja, voltando àquela minha tese, de que não foi o império que se converteu ao cristianismo, mas o cristianismo ao império. Então, o mundanismo penetrou na igreja e fez prevalecer seus costumes. Muitos daqueles que anelavam uma vida espiritual mais elevada estavam descontentes com os costumes que o cercavam e afastavam-se para longe das multidões. Veja, é um anseio legítimo. Eu percebo que tudo aquilo que eu combatia 10, 20 anos atrás, daqui a pouco está sendo absolvido pela igreja. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Né? Mas vamos lá. E aí o que vai acontecer? Eu anelo uma espiritualidade mais profunda, aquela espiritualidade dos meus pais, ou dos pais, né? Então eu vou me afastar. E aí a decisão eu vou me afastar das multidões, eu vou me afastar de centros urbanos, vou me afastar dessa sociedade corrupta e dessa igreja corrupta. Então, essa é a origem do movimento monástico. O fundador do monasticismo foi Antão, ou como nossos irmãos católicos chamam, Santo Antão, no ano de 320, pois foi a sua vida asceta que chamou a atenção e fez milhares de pessoas imitarem o seu exemplo. Ele viveu sozinho durante anos numa caverna lá no Egito. Então, veja, o berço cristianismo é ali, né, Oriente. Então, esse santo, ele vai ver, né, vai se ver, ele não vai conseguir mais perceber uma espiritualidade sadia com aquela igreja que estava absorvendo costumes mundanos, e ele vai se retirar, ele vai morar numa caverna no Egito durante bastante anos. E as pessoas vão ver no exemplo desse santo e vão seguindo. Esse é o princípio do movimento monástico. Surgiram, então, os anacoretas, que viviam sozinhos, como Antão, eles seguiram o exemplo dele e viviam solitários, cada um na sua caverna, meditando, orando, trabalhando, vivendo uma vida longe dos prazeres do mundo. E você tinha também os cenobitas, que fizeram a mesma coisa. Eles se distanciaram de centros urbanos, da sociedade civil pagã ou paganizada, mas eles formavam, então, comunidades isoladas. Eles também se isolavam da sociedade, mas eles faziam isso em comunidade.
E aí eles eram chamados cenobitas. Beleza? E aí nós temos a representação gráfica de Santo Antão, o ilustre pai do monarquismo, ou do movimento monárquico, dos monges. E aí, 17 de janeiro é comemorado o dia de Santo Antão, é o dia que ele... é o dia da sua morte, e parece que ele profetizou a própria morte nessa data. Ele sabia, é mais ou menos essa, assim que conta a história. Beleza? Então, dia 17 de janeiro, dia de Santo Antão, o pai do movimento monástico. Outro movimento muito interessante é o movimento dos Santos das Colunas. Uma forma peculiar de ascetismo foi adotada pelos Santos da Coluna. O que é esse Santos das Colunas? O monge sírio Simeão Estilita foi o iniciador desse sistema. Ele deixou o mosteiro em 423 e construiu vários pilares em fila. E nesses pilares, ou colunas, ele viveu cerca de 30 anos em cima dos pilares. Então as pessoas... ele recebia o alimento das pessoas, ele fazia tudo o que tinha que fazer por lá, ele vivia em cima desses pilares. Como Antão se distanciou da sociedade e foi viver separadamente nas cavernas, ele vai fazer isso, ele vai construir pilares, torres, colunas e vai morar lá em cima. E vive a vida dele separado da sociedade. A exemplo de Santo Antão, Simeão ele vai inspirar várias outras pessoas que vão também viver essa forma separada do mundo, mas essa peculiaridade, né, nas colunas. Milhares de pessoas surgiram e a Síria teve muitos santos de pilares entre os séculos 5 e 12. Então você tem um intervalo de 7 séculos onde os sírios seguiam essa prática asceta, separar do mundo, viver isolado nessas torres. E aqui você também tem uma representação gráfica do nosso amigo Simeão, vivendo em cima de uma torre. Você repara que ele está recebendo um alimento, né? E esse foi um movimento monástico que surgiu também agora na Síria. E o movimento monástico na Europa. Esse movimento monástico na Europa espalhou-se mais lentamente do que na Ásia e na África. A vida solitária e individual dos ascetas não tardou a fazer com que na Europa se fundassem mosteiros onde o trabalho e a oração estariam unidos. Mas ele surge primeiro na África, no Egito, naquela região da Ásia, você tem Síria, toda aquela região, e um pouco mais lentamente ele vai surgir na Europa, tá? Ele vai ter a Europa vai futuramente ter um movimento monástico gigantesco, forte, mas primeiro esse movimento surge na África e na Ásia. Então a lei dos beneditinos, que organizava a vida dos mosteiros no Ocidente, foi formulada no ano de 519. Então toda a vida monástica ocidental vai ser regrada pela lei dos beneditinos, São Bento, né? E vai ser uma regra, né, da vida monástica na Europa, principalmente aí na Idade Média, que é o período que posterior a esse que nós estamos estudando. Beleza? E aí nós temos agora a figura de São Bento, o pai criador, fundador do movimento beneditino. Hoje você encontra muitos mosteiros dedicados a ele. Aqui no Rio de Janeiro você tem o famoso Mosteiro de São Bento, a Faculdade de São Bento, a escola. E você deve ter visto esse brasão aí em algum lugar, carros, da ordem beneditina fundada por São Bento. Então, assim, nós terminamos esse trecho dessa aula e espero que todo mundo tenha entendido legal. E até a próxima. Fiquem com Deus.